Nesse vídeo vamos estudar a fundo o que a Bíblia diz sobre o nascimento de Jesus. No último vídeo estudamos versículo a versículo do capítulo 1 de João, do verso 1 ao verso 14, e descobrimos a real identidade de Jesus. Agora que já sabemos, vamos então entender com detalhes os acontecimentos do nascimento de Jesus nos evangelhos de Mateus, no capítulo 1 e 2, e Lucas, no capítulo 2. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Videira Criativa. Aqui a Bíblia ganha vida de um jeito claro, prático e cheio de significado. O meu objetivo é ajudar você a entender a Bíblia de uma forma mais profunda e aplicável ao seu dia a dia. Então já se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Antes de começarmos, vale a pena você entender quem escreveu esses evangelhos, o contexto histórico da época e para quem escreveram. E para isso eu preparei um material aqui com imagens para nos ajudar em nosso estudo. Como vocês devem saber, esses evangelhos levam o nome de seus autores. Mateus, também chamado de Levi, era um judeu cobrador de impostos. Trazendo para os nossos dias, seria como um pastor que é dono de um bar. É uma contradição enorme. No tempo de Jesus, os cobradores de impostos eram vistos pelos judeus como traidores, pois trabalhavam para o Império Romano que oprimiu o povo. Ou seja, era como se ele ajudasse os romanos a roubar o seu próprio povo e ainda enriquecesse às custas da pobreza deles. Mas, naquela mesma coletoria de impostos, Jesus fez o chamado a Mateus e ele prontamente aceitou, deixando tudo para trás. Esse relato você encontra em Mateus capítulo 9, do versos 9 ao 13. Mateus então se dedicou a relatar sobre a vida de Jesus. O objetivo dele era apresentar Jesus como o rei e o Messias esperado. Mateus escreveu principalmente para um público judeu que conhecia as profecias sobre o Messias. E isso é importante porque grande parte de quem Jesus é e do que ele faz é apresentada como um cumprimento do Antigo Testamento. Um exemplo disso é a genealogia que dá início ao seu livro. Se você prestar atenção, vai notar que Mateus se concentra em falar dos patriarcas, principalmente Abraão, o pai da fé. Descreve os reis de Judá e os descendentes de Davi, e encerra em Jesus, demonstrando que Jesus tem a descendência profética do Messias. Vamos então para Lucas. Lucas, ao contrário de Mateus, não era judeu, ele era gentio e era médico. Lucas ouviu e creu na pregação do Evangelho provavelmente através dos ensinos de Paulo, e ele também o acompanhou em muitas das viagens missionárias. Isso possibilitou que ele viajasse até a Palestina, região onde Jesus viveu, e entrevistasse testemunhas oculares que conheceram Jesus. Além disso, esse mesmo Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, o que para muitos é considerado como um complemento do seu evangelho. Lucas, em seus escritos, tem o objetivo de mostrar Jesus como o Salvador de todos os povos, principalmente dos oprimidos, como as mulheres, as crianças, os pobres, etc. Lucas também faz uma genealogia de Jesus, e ela é muito diferente da de Mateus, porque o foco de Lucas é justamente mostrar que, ao longo da linhagem de Cristo, Deus usou pessoas comuns e muitas vezes marginalizadas para cumprir o seu plano. Muita coisa, né? E tudo isso é importante para que a gente entenda o porquê das diferenças dos relatos sobre o nascimento de Jesus e como eles se complementam. Vamos lá para Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 a 24. Lá, Mateus foca na concepção miraculosa de Jesus e no cumprimento profético, validando Jesus como o Messias. No relato de Lucas, no capítulo 1, versos 26 e 38, o nascimento de Jesus também é predito. Vemos algumas informações novas e alguns pontos semelhantes. Vamos relacionar? Em Mateus, o anjo Gabriel aparece para José, e em Lucas ele também aparece para Maria. No verso 19 de Mateus, nós conhecemos o dilema de José. Sua noiva estava grávida e ele sabia com certeza que não era dele. Então José teve medo.
Se José tivesse denunciado Maria, as consequências para ela poderiam ser gravíssimas. De acordo com a lei judaica da época, a denúncia de uma gravidez fora do casamento poderia levar até a morte. Mas José era um homem justo e planejava então partir sem deixar explicações a ninguém, até que o anjo lhe aparece. No entanto, em Lucas, conhecemos também o dilema de Maria. Você se lembra do que eu disse sobre o objetivo de Lucas nesse evangelho? É aqui que ele se encaixa. Na época, as mulheres não tinham muitos direitos, e grávida sem marido, então, você consegue então imaginar o medo que ela sentiu, né? Para ambos, o anjo então disse a mesma coisa: não temas. E esse também é um conselho muito importante para nós. Outros pontos em comum. O anjo disse a José e Maria que o menino se chamaria Jesus. E é importante você saber que o nome Jesus era um nome comum para a época. Em hebraico, era o mesmo que Josué. Lembra de Josué? Aquele que foi o sucessor de Moisés, que liderou o povo de Israel para conquistar as terras de Canaã. Esse nome significa Javé é salvação. Ali, José e Maria entenderam. Aquele menino salvaria seu povo, assim como Josué foi instrumento de Deus para salvar o povo da escravidão do Egito. Jesus, o Emanuel, era o próprio Deus que o salvaria da escravidão do pecado. Então Jesus nasce, e aquela noite foi marcante por muitos motivos. Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todo o universo, nasceu como um menino indefeso, frágil, que, como toda criança, precisava ser protegido por seus pais. Pais esses que não tinham posses e nem renome, mas eram pessoas simples e justas aos olhos de Deus. Os líderes religiosos há muito tempo estudavam a fundo as profecias e esperavam a vinda do Messias, mas não foi para eles que o Rei do Universo foi primeiramente anunciado, e sim para humildes pastores que, enquanto tomavam conta de seus rebanhos, foram surpreendidos com uma grande festa no céu. O grande acontecimento também foi anunciado a 3 magos, e não entenda aqui algo relacionado à magia como é no nosso vocabulário, tá? Essa palavra do grego designava homens de diferentes classes cultas. Eram homens gentios, ou seja, não eram judeus, e eram sábios em sua terra. Eles estudavam muito as escrituras hebraicas e foi ali que Deus lhe revelou algo que a maioria dos fariseus e mestres da lei nunca entenderam. O Messias veio ao mundo, o Rei dos Judeus. Entretanto, Jesus acabara de nascer e o conflito entre a luz e as trevas já estava se intensificando. O atual Rei dos Judeus não gostou muito de saber que havia um verdadeiro Rei dos Judeus, ainda que esse fosse um bebê recém-nascido. Com medo de perder o trono, ele tenta solucionar o seu problema, então, mandando matar todos os bebês de até 2 anos, para não deixar margem de erro. Por trás dessa atitude do rei Herodes, havia mais alguém que estava irado, Satanás, pois ele bem sabia da profecia a qual estava destinado. Em Gênesis 3, versículo 15, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dele. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Pense aí, qual desses ferimentos é o mais fatal? Pois é, o inimigo tremeu de medo, mas os seus esforços foram em vão. Os pais de Jesus fugiram com ele para o Egito, até que um anjo lhes avisasse que podiam voltar. E o perspicaz Mateus fez questão de lembrar a seus ouvintes de que a profecia estava sendo cumprida e que, assim como Moisés recebeu um decreto de morte, Jesus também, e da mesma forma que Moisés foi chamado do Egito para salvar o povo de Deus, Jesus, o Filho de Deus, também foi. E ele não salvaria só os judeus, mas o mundo todo. O contraste entre a simplicidade do nascimento de Jesus e sua grandeza como Rei do Universo
nos ensina sobre humildade e propósito divino. Deus usa pessoas comuns para realizar os seus planos extraordinários. José e Maria eram pessoas simples. Os pastores eram trabalhadores humildes e mesmo assim foram escolhidos para testemunhar esse momento único. Essa semana, reserve um momento para refletir. De que forma Deus está querendo usar você? Exatamente aonde você está, com as suas características únicas. Anote suas reflexões e ore sobre isso. E se você se interessou por esse estudo cronológico sobre o nascimento de Jesus e quer aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre toda a vida dele, eu preparei um material especial, um e-book que organiza os 4 evangelhos em ordem cronológica, e ele tem comentários bíblicos e planos de leitura, permitindo uma compreensão mais clara da jornada de Jesus. E você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que esse estudo te ajude a entender mais sobre o nascimento de Jesus e te empolgue a ler cada vez mais sobre a vida de Jesus nos evangelhos. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!